Já recebendo agora nos estúdios do Ceará News, deputado já afastado e agora candidato ao governo do estado do Ceará, Capitão Wagner. Primeiro, seja bem-vindo ao Ceará News, candidato. Bom dia, Luciano, bom dia a todos os ouvintes, todos os espectadores do Ceará News. Para mim é satisfação grande estar aqui à disposição para o bom debate e para falar um pouquinho sobre o Ceará. Candidato, primeiro, nós nesse momento estamos sendo ouvidos em Fortaleza através da Rádio Canaã, que é 93,5, uma rádio que é ligada ao público evangélico. E uma pergunta, como é que está a fé do candidato Capitão Wagner nessa campanha? Olha, eu acredito, Luciano, que todo grande líder ele tem que ter duas características, coragem e fé. E graças a Deus a gente cada vez mais tem fortalecido a nossa fé com presença constante, não só na igreja, mas também rodeado de pessoas de fé, pessoas que acreditam num projeto cujo o principal foco vai ser ter uma parceria com o povo cearense, utilizar essa parceria com a igreja para ocupar os espaços da igreja para beneficiar as mães que querem trabalhar e não tem uma creche para deixar seu filho, os pais que querem ver seus filhos capacitados e às vezes pela necessidade de ter de construir um prédio, a demora para a construção desse prédio acaba ocasionando a falta de oportunidades. Então, estou muito feliz, abraçar aqui a todos os cristãos do estado de Ceará, sejam eles evangélicos, católicos, espíritas. Para mim é satisfação muito grande ser bem acolhido por esse público. Candidato, vamos começar com um assunto que é uma preocupação constante para todos os cearenses, segurança pública. O governo do estado tem divulgado reforço no policiamento, em equipamentos, mas os crimes principalmente relacionados a integrantes de facção criminosa, não só aqui na capital, mas no interior principalmente, tem preocupado muito. Como é que o senhor tem preparado o seu governo, caso eleito, para essa situação tão preocupante, candidato? Olha, Luciano, nós temos uma cidade que foi considerada a cidade mais violenta do mundo, chamada Medellín, lá na Colômbia, onde eu tive presencialmente, passei lá uma semana em Medellín, conversando com as autoridades, entendendo como é que Medellín, que tinha 300 homicídios para cada 100 mil habitantes, hoje tem 15 homicídios para cada 100 mil habitantes, uma redução de 95%, que foi ocasionada por uma série de ações, e entre essas ações houve uma parceria entre o governo colombiano e o governo americano, uma parceria onde as informações repassadas ao FBI foram capazes de solucionar uma série de questões, especialmente em relação ao crime organizado. As Farc, os cartéis que lá em Medellín atuavam com muita força, foram desbaratados e com isso hoje a cidade de Medellín é uma referência para o mundo. Tive também nos Estados Unidos, visitando o FBI, fui apresentado por um cearense ao diretor Jorge Piro, um diretor que trabalhou 23 anos à frente do setor que cuida do narcotráfico na região da América do Sul, na região da América Central e também no México. E ele se disponibilizou a vir aqui para o estado de Ceará nos ajudar a montar uma estrutura que vai oportunizar o estado de Ceará ter o maior escritório de inteligência policial do Brasil. Parceria, logicamente, que a gente vai buscar governo americano, governo brasileiro e também governo cearense. Inclusive, candidato, nesse final de semana foi protocolada uma representação contra um texto da sua propaganda eleitoral, que foi na televisão, falando que esse questionamento relacionado à FBI seria uma fake news. O que é que o senhor tem a falar sobre isso? Luciano, toda boa proposta causa nos adversários um temor de que a população, logicamente, veja isso com bons olhos. A proposta foi tão bem recebida pela população que ocasionou essa ação contrária, querendo impedir que a gente possa continuar veiculando essa matéria. Eu queria só lembrar para os adversários que o senador Tasso Gereissati, quando era governador do estado de Ceará, ele consultou justamente o governo americano e trouxe para cá um especialista em segurança pública que implementou em Nova York um programa chamado Tolerância Zero. William Breton veio para o estado do Ceará, prestou consultoria ao governo cearense e iniciou um processo de integração das polícias aqui no estado de Ceará. Se o Tasso lá atrás, em 92, pôde buscar essa parceria com os Estados Unidos através da consultoria de um profissional da polícia americana, por que o Capitão Wagner, agora no século XXI, não pode adotar a mesma medida? Então a gente vê com muita tranquilidade essa medida, os adversários estão a todo custo preocupados com o crescimento da nossa campanha. Um outro adversário está preocupado com a proposta que nós lançamos de isentar o pagamento do IPVA das motocicletas. Essa proposta foi aprovada no Congresso, mas nem
Em nenhum momento o governo cearense executou isso. Eu estou propondo, a partir do ano que vem, isentar os proprietários de motocicleta de até 170 cilindradas do pagamento do IPVA. Então são propostas que foram trabalhadas um ano e meio atrás. Há um ano e meio a gente anda pelo Ceará, conversa com nossa equipe econômica, então são propostas completamente consolidadas. Como é que está a sua relação com relação aos profissionais da segurança pública, principalmente a questões de melhorias salariais? Olha, minha relação com os profissionais de segurança sempre foi muito boa, a gente sempre tem um diálogo permanente, a gente espera que no governo a gente possa criar um fórum permanente de diálogo com os servidores da saúde, da educação e também da segurança pública para mostrar as condições do Estado em relação às demandas que cada categoria tem. Hoje, por exemplo, eu queria dizer para os professores que estão ansiosos em relação ao pagamento dos seus precatórios que nós temos o compromisso sim de cumprir a lei federal que também foi aprovada em Brasília e aqui no Ceará as autoridades têm mania de não querer cumprir as leis. No nosso governo, os precatórios serão pagos com a maior agilidade possível. Tenham convicção de que, como professor, eu entendo a dificuldade de estar em sala de aula e o reconhecimento do professor não é só com aplauso, não é só com tapinha nas costas, é também pagando o direito a eles concedido em lei federal. Candidato, nós vamos começar agora uma sequência de entrevistas que chegam de emissoras do interior do Ceará. Nossa primeira pergunta vem da sucursal do Jornal do Cariri. E a pergunta, obviamente, é relacionada à região. Olá, candidato, bom dia. Há uma percepção de que a região do Cariri cresceu nos últimos anos a partir de um olhar do governo estadual mais direcionado às cidades e ao povo caririenses. Então, a nossa pergunta é sobre quais gargalos podem ter impedido a região de crescer ainda mais e quais as propostas que o senhor tem para que o Cariri continue se desenvolvendo. Luciana, a gente reconhece os equipamentos que foram viabilizados nos últimos anos, aí um teleférico, o bondinho, a infraestrutura de estradas que foi ampliada na região do Cariri, mas de tanto andar no Cariri, eu tive do ano passado para cá quase 10 vezes no Cariri, conversando com os gestores, conversando com a população, e a gente vê que o principal problema da região hoje é a falta de oportunidades e problemas relacionados à saúde. Então, a gente está muito focado em atrair empresas para o estado de Ceará. Lá na região a gente tem um empresário que é nosso amigo chamado Gilmar Bender, que tem contatos no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Minas Gerais, no Brasil todo, que está querendo atrair empresas para se instalarem no Cariri e com isso gerar oportunidade para quem quer trabalhar. O complexo industrial do Cariri precisa ser viabilizado e a gente tem uma proposta que tem, logicamente, uma grande adesão no Cariri, que é a criação do Porto Seco. O que é o Porto Seco? Uma central de distribuição a partir do Cariri, que vai escoar a produção do Ceará para os estados nordestinos e vai receber produtos de todos os estados do Nordeste também aqui para o estado de Ceará. Uma ferramenta que vai movimentar a economia da região, somada ao turismo religioso, que é uma das grandes vocações do Cariri, que sem dúvida nenhuma no nosso governo vai ter uma infraestrutura em parceria com o setor produtivo a partir de Santana do Cariri, onde a Menina Benigna é uma referência religiosa. A gente conhece também outras cidades da região que precisam potencializar essa questão. Então, a partir do turismo religioso, do turismo arqueológico, que é forte na região, a partir do turismo de aventura, a gente vai potencializar não só o turismo, mas a economia integral do Cariri. Nós ouvimos a pergunta do Robson Roque, jornalista do Jornal do Cariri, e agora nós vamos à região norte, direto para Sobral. Wilson Gomes tem a pergunta ao candidato Capitão Wagner. Bom dia, Capitão Wagner. Em que área da região metropolitana de Sobral o senhor pretende priorizar caso seja eleito governador do Ceará? Quando a gente conversa com o povo da região norte, especialmente da região metropolitana de Sobral, existe uma carência muito forte em relação a serviços de saúde. Hoje a gente tem em Sobral um hospital regional, existe uma infraestrutura também da Santa Casa de Misericórdia que atende às demandas de toda a região, que precisam ser ampliadas. A gente precisa reforçar essas estruturas para que a gente possa atender a quantidade de pacientes nas diversas áreas. A nossa intenção em todo o estado de Ceará, e na região norte não vai ser diferente, é ampliar os serviços de saúde. Hoje a gente tem um problema muito grave que ocorreu em virtude da pandemia, que foi os problemas de saúde mental. Hoje, cada vez mais as pessoas estão ansiosas, depressivas, muitas pessoas com esquizofrenia, com problemas da mente, e nós não temos no estado de Ceará, Luciano, infraestrutura hospitalar para atender essas pessoas. Nós só temos um hospital, que é o Hospital de Messejana, para internar pessoas que têm problemas de saúde mental. E a gente quer montar em todos os hospitais regionais uma estrutura
para receber essas pessoas que têm problemas de saúde mental e dar o atendimento de primeira hora, se necessário for internar essas pessoas e cuidar da mente das pessoas, fazendo saúde preventiva, cuidando da mente das pessoas, até porque o estado do Ceará, infelizmente, bateu o recorde esse ano de suicídios. O incrível, Luciano, no ano de 2022 nós tivemos mais casos de suicídios do que de morte por acidente de moto. Isso é muito grave, uma média de 41 pessoas se matando por mês no estado do Ceará, e a gente precisa dar uma solução rápida para esse problema. Muito se fala, ainda falando sobre saúde, candidato, nós aqui no programa de rádio nós temos recebido várias reclamações exatamente sobre essa situação do atendimento precário, principalmente no interior do estado. E são hospitais que não têm estrutura, em regiões de muita dificuldade. E aí eu continuo ainda nessa pergunta. Há como mudar essa realidade, principalmente no interior do estado, do atendimento? Isso também acontece aqui na região metropolitana de Fortaleza através de relatos de ouvintes que nos mandam, inclusive, imagens. O que se fazer nessa situação? Luciano, é priorizar o recurso público. O recurso não é infinito, ele tem limite, então você investir corretamente o recurso público é o caminho para a gente ter o melhor resultado. Eu vou dar um exemplo. O estado do Ceará, no ano passado, gastou 2,5 milhões para parar a grama do Palácio da Abolição. Eu peguei 3 milhões do meu mandato de deputado federal, destinei para 5 cidades diferentes, fizemos um mutirão de cirurgia de catarata e devolvemos a visão a 3 mil pessoas. Foi tão bem recebido esse mutirão que a gente está fazendo novamente esse ano para atender mais 3 mil pessoas. Então, se você tem o recurso público que é limitado, você tem que melhor utilizar esse recurso público. Não dá para admitir que no estado pobre como o estado de Ceará, você gaste 36 milhões de reais para reformar o estacionamento do Palácio da Abolição. A gente viu recentemente uma cena que chocou o Brasil, 4 mães no caminhão do lixo brigando por um resto de alimento para levar para suas famílias. Então é priorizar o que é importante. E o que é importante nesse momento? Dar saúde à população, dar segurança e gerar emprego e renda. Em parceria com o setor produtivo, a gente vai atrair empresas para o estado de Ceará, revendo essa questão tributária, reduzindo os impostos, e com isso o cearense vai ter oportunidade. Exatamente sobre esse assunto agora vem a pergunta do nosso correspondente do Litoral Leste, Valdeilo Viana, que tem pergunta agora ao candidato Capitão Wagner nessa início de entrevista aqui no Ceará News. Bom dia, candidato. Quais são as suas propostas no tocante à geração de emprego e renda para a região do Vale do Jaguaribe e também para o Litoral Leste? Bom dia. Olha só, Luciano, a região do Vale do Jaguaribe, que eu conheço, porque trabalhei como policial, trabalhei como professor em vários municípios do Vale do Jaguaribe, é uma região próspera, uma região que tem uma vocação muito forte para o agronegócio. Hoje nós temos criadores de camarão espalhados em todo o Vale do Jaguaribe. A bacia leiteira do Vale do Jaguaribe ela tem se ampliado, mas além do agronegócio a gente precisa investir também em tecnologia. Hoje no mercado, como eu falei, existem 400 mil vagas na área de TI, na área de tecnologia, e não existe mão de obra capacitada. Eu sou um exemplo, Luciano, de que o curso técnico é uma ferramenta para você entrar no mercado de trabalho. Eu entrei na Escola Técnica Federal do Ceará com 15 anos, com 17 eu já estava trabalhando com carteira assinada. Antes de eu terminar meu curso de eletrotécnica, eu já estava trabalhando. Então, é isso que a gente precisa levar para o Vale do Jaguaribe, um grande centro de capacitação tecnológica, para que os nossos jovens que hoje são apaixonados por tecnologia possam se capacitar nessa área e possam entrar no mercado. Eu vou lhe citar um exemplo, Luciano, bem rápido. O Gaudêncio Lucena, que você conhece, tem uma empresa e tinha lá um programador que ganhava 3 mil reais. Uma empresa canadense fez uma proposta para esse rapaz. O Gaudêncio, precisando manter aquele funcionário, resolveu aumentar o salário do jovem. Aumentou para 7 mil reais. Ele disse: eu gosto muito da empresa, mas a proposta que eu recebi da empresa canadense é de eu voltar para a casa dos meus pais, lá em Beberibe, possa trabalhar de lá num notebook, ganhando 20 mil reais. Então, isso mostra o potencial que essa área tecnológica tem, e a gente quer trazer essa oportunidade para o cearense se destacar aqui. Luciano, o cearense se destaca nos Estados Unidos, se destaca lá em São Paulo, se destaca em Pernambuco, mas não tem oportunidade para se destacar no seu próprio estado. Isso não é só na área tecnológica, não. A gente vê a nossa cultura, os nossos artistas brilhando lá fora sem ter oportunidade aqui. Quando a gente vê um Silvério Pereira se destacando no cinema nacional, quando a gente vê um Tiro Lipa, quando a gente vê o nosso humor, a nossa arte se destacar lá fora, a gente fica perguntando por que não dão oportunidade para esses artistas no Ceará. A gente vai ter um Réveillon aqui em Fortaleza, onde vão trazer artistas internacionais. Esses artistas recebem o cachê antecipadamente. O artista cearense que vai lá se apresentar, ele faz o seu show e fica aguardando 6 meses para receber o seu cachê.
temos que valorizar o artista da terra, temos que dar oportunidade para o cearense. Estamos recebendo hoje o candidato do União Brasil, Capitão Wagner, nessa sequência de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Amanhã teremos Elmano de Freitas. Capitão Wagner, candidato, nos últimos meses tem se questionado muito com relação à redução do imposto do ICMS na gasolina e alguns estados entraram inclusive com ação questionando essa redução, alegando que terão problemas de arrecadação no futuro. Como é que o senhor está vendo especificamente esse debate com relação à redução do imposto? Luciano, os nossos adversários aqui chegaram a nos chamar de incompetentes, dizendo que a gente ia reduzir o imposto da gasolina e não ia reduzir 1 centavo no preço da gasolina lá no posto. Se você lembrar, 2 meses atrás, a gasolina custava R$ 8,20 aqui em Fortaleza. Hoje eu passei em frente a um posto de combustível, estava lá R$ 4,99. Uma redução de mais de R$ 3,00 que aliviou o bolso do cidadão cearense. É isso que a gente pretende também na gestão do governo do estado. Eu tive numa fábrica de sucos, de cajuína, de doces lá em Barreira, e o dono da fábrica me disse orgulhosamente que empregava 50 famílias, 50 pessoas trabalhavam lá. E eu perguntei, por que o senhor não amplia esse quadro de funcionários para dar mais oportunidades? Ele disse, capitão, eu até tentei, só que eu tenho uma conta de energia muito cara aqui, fui no BNB, fiz um empréstimo de R$500 mil e instalei uma usina de energia solar. O que me surpreendeu, capitão, é que no mês seguinte o governo do estado aumentou o ICMS em cima da energia solar e criou uma taxa adicional para adquirir o kit de energia solar. Ele disse, capitão, mas eu não desisti não. Fui lá e mandei perfurar 3 poços profundos no meu terreno. Com meu dinheiro, contratei uma construtora e fui lá perfurar 3 poços profundos para me livrar da conta da CAGES. Se livrou da conta da CAGES, veio o estado e criou uma taxa de contingenciamento, o pessoal está chamando de taxa do poço profundo. Então o cidadão tenta fugir dos impostos, mas não consegue. No estado de Ceará, criaram taxa do lixo aqui em Fortaleza, é a taxa da banana para o produtor de banana, e com isso o governo do estado, no ano passado, conseguiu juntar 11 bilhões e 200 milhões de reais. Esse dinheiro não conseguiu ser gasto, o governo não teve nem capacidade de investir tanto dinheiro que sobrou nos cofres no ano passado. É por conta disso que nós temos uma proposta de isentar o pagamento do IPVA para motocicletas até 170 cilindradas. Serão 1 milhão de cearenses beneficiados com essa medida. Essa matéria já foi aprovada no Congresso, mas infelizmente o Estado de Ceará sempre reluta em reduzir impostos. A prova é o ICMS dos combustíveis. O governo do estado aqui entrou no STF para evitar que nós tivéssemos a redução do preço dos combustíveis aqui. Então, pensando em termos tributários, a gente quer ajudar aquele cearense que está passando dificuldade nesse momento. O estado do Ceará tem uma sede muito grande por arrecadar, é tanto que arrecadou tanto no ano passado que não conseguiu investir esses recursos. Então estou muito tranquilo em relação às nossas propostas econômicas, está na hora de cuidar de quem está lá na ponta. Eu me preocupo muito com aquele agricultor. Hoje o agricultor utiliza a motocicleta como ferramenta de trabalho. E muitos desses agricultores e comerciantes do interior têm medo de encontrar a polícia, porque a polícia está focada, eu sou policial e sei do constrangimento desses policiais, está focada em apreender motocicleta no interior. No meu programa, a gente vai colocar em sala de aula aquele agricultor, aquele comerciante que não teve a oportunidade de estar na escola e vai capacitá-lo para ele tirar a habilitação. Hoje existe um programa exitoso do governo do estado, que a gente aplaude, que é a CNH popular, só que quem não sabe ler e escrever não tem acesso a essa CNH. A gente vai colocar numa sala de aula essa pessoa que quer se habilitar e além de pagar a CNH para ele, que não tem condição de pagar porque é caro, a gente vai habilitá-lo, vai educá-lo para que ele possa tirar essa habilitação e andar regularmente sem ter que ter sua moto apreendida, que hoje é uma ferramenta de trabalho. Candidato, o senhor está figurando em primeiro lugar em todas as pesquisas divulgadas até agora para a disputa ao governo do estado. Isso muda alguma coisa em termos de candidato, capitão Wagner? Luciano, você sabe que eu tenho 2 pés atrás com pesquisa por conta do que aconteceu comigo em Fortaleza em 2020, né? Na véspera da eleição do segundo turno, divulgaram pesquisas dizendo que eu ia perder a eleição por 22 pontos e a diferença, na verdade, faltou 1,5 ponto para vencer a eleição aqui em Fortaleza. Então, por mais que a gente não confie tanto nas pesquisas, a gente vê uma tendência de desejo do cearense pela mudança. Isso é muito claro na minha cabeça, eu estou muito focado no estado do Ceará, no cearense. Nossa candidatura ela foi construída a longo prazo, foi 1 ano e meio de construção, conversando, articulando partido. É tanto que a gente conseguiu o maior tempo de TV e rádio para que a gente pudesse falar com mais cearenses. Então, estou muito focado no cearense, tenho recebido agressões de adversários e a agressão a gente tem recebido com todo respeito, mas sem devolver a agressão e sim aproveitando o espaço da resposta para
apresentar propostas, para conversar com o cearense, que é o que importa nesse momento. Como é que o senhor está vendo esse embate envolvendo os dois candidatos, Elmano Freitas e Roberto Cláudio? Olha, acho que os dois candidatos se conhecem muito bem, né? Foram aliados aí durante 16 anos, né? O PT e o PDT governaram Fortaleza, estão governando Fortaleza há mais de 16 anos, estão governando o estado diretamente também há 16 anos, então eles se conhecem bem. E essas agressões, elas podem gerar um problema, porque vai ter credibilidade. Se eram amigos, eles conhecem um ao outro, e o que eles apontam de acusação provavelmente são coisas verdadeiras. Eu vi o Roberto Cláudio, por exemplo, acusar o uso indevido do FECOP, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, estaria sendo utilizado de forma indevida pelo governo do estado, e eu sei que na época do CID utilizaram o FECOP para comprar aeronave, para comprar helicóptero, não era para combater a pobreza. E o Roberto Cláudio aponta um outro desvio de finalidade em relação ao FECOP. No nosso governo, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza vai ser utilizado para ser transferido para os pobres que nesse momento precisam de assistência do Estado. Há uma preferência entre os dois candidatos para disputar um provável segundo turno? A preferência é que não tenha segundo turno, Luciano. Estou trabalhando incansavelmente, cheguei uma hora da manhã ontem de viagem, fiz o Cariri todo, fui muito bem recebido. Só ontem a gente fez Juazeiro, Crato, Farias Brito, Várzea Alegre e Lavras da Mangabeira. Em todas as cidades a recepção tem sido maravilhosa. A gente conquistou um aliado que é o mais importante dessa eleição. Está todo mundo buscando o prefeito, o deputado. O aliado mais importante dessa eleição é o cearense. E por estar 1 ano e meio andando pelo Ceará, a gente acabou conquistando esse aliado, que é o mais importante, e acredito que há sim possibilidade de uma vitória no primeiro turno. Candidato, o senhor tem 1 minuto para conversar com os ouvintes de todo o estado do Ceará agora nessa sequência de entrevistas que começa a partir de hoje. Fique à vontade. Primeiro, agradecer ao estado do Ceará todo, né? A gente teve aí durante esse 1 ano e meio a oportunidade de andar em cada município, de conhecer a vocação. Eu tive em Mauriti conhecendo uma cooperativa agrícola, eu tive em Tarrafas, eu tive em Salitre, eu andei por todo o estado do Ceará, e aqui vai a minha gratidão pela recepção que a gente tem tido. Estou muito feliz em construir um programa e uma campanha alegre, onde a gente chega no estado do Ceará é festa, é alegria, a gente está focado nas propostas, sem agressões. Ontem mesmo a gente estava lá em Várzea Alegre e algumas pessoas que votam no adversário se manifestaram, a gente respeitou a manifestação dos adversários. É assim que a gente vai fazer a campanha. Hoje a gente tem um debate na TV Cidade às 18 horas, espero que os outros candidatos estejam com o mesmo espírito de debater as questões relacionadas ao Ceará e as soluções para esses problemas. Agradeço ao povo cearense por me dar essa oportunidade. Espero que a gente possa construir um Ceará sem medo e de grandes oportunidades. Tudo que o cearense quer nesse momento é um governador que ajude a alimentar seus filhos, que dê emprego e renda e que faça o Ceará crescer. Capitão Wagner, candidato do União Brasil, conversando conosco aqui no Ceará News. Muito obrigado pela presença, pela entrevista. Amanhã teremos Elmano de Freitas.